Senhoras e senhores, quem fala, o Mestre Kai, hoje eu repito Zoro One Piece, Três Espadas. Para quem curte One Piece, para quem já leu o mangá, eu já tô lendo o arco de Wano, já terminei o arco de Whole Cake, é muito bom, é boladaço, já mostra algumas lutas do Zoro, que ele é solado, ele é muito soladeiro, e cara, para você que, geralmente vocês que assistem o canal, que gostam de One Piece, que gosta desse personagem muito o Zikazeira, que é somente pouco papo e mais ação, se inscreve para não perder nada, já deixa o like, compartilha isso comigo que é falando de One Piece assim que passou, e bora bater 10 mil inscritos, e só bem porque a gente está muito perto dos 800 inscritos, então bora bater essa meta. Destino Crow tirou Kuina cedo demais. Sua morte deixou em mim uma cicatriz em seu túmulo. Para vocês saberem, lá no começo da jornada do Zoro, ele começou pequeno a treinar com três espadas. E a Kuina, lá no arco do time skip do próprio Zoro, no flashback dele, quando ele era criança, era a única criança, se não a única menina que venceu ele 2000 vezes. E só para você ter uma noção, eles fizeram uma promessa daqueles que poderia ser o maior espadachim do mundo. Quando ela morreu, então ele ficou com a espada, que no caso é o Alutimoji, que foi dada para Kuina, mas quando ela faleceu, então ficou para o Zoro. Prometo farei isso por nós, pois eu me tornarei o melhor espadachim. One Piece. Carregando seu sonho junto do meu. Naquele dia um garoto de borracha apareceu. Então eu lembrei dos sonhos que prometi, promessas que aquele pequeno Zoro prometeu. Embora o Zoro seja uma pessoa casca grossa, uma pessoa que não sabe ceder, uma pessoa que é impossível fazer existir de uma ideia quando ele coloca na cabeça, quando ele meio que viu o Luffy pela primeira vez lá em Shellstal, que no caso a Ilha das Conchas, possivelmente ele viu no Luffy a Kuina da mesma forma que ele viu que ela quando criança, que, cara, é uma promessa que ele fez se tornar o maior espadachim de todo mundo. E se ele quiser ser o imediato Luffy, que seja, porque se não fosse o Luffy do Chapéu de Palha, aí é que poderia ter meio que um erro na história. E detalhe, o Zoro morreria lá mesmo sem ter chance de conhecer o Luffy. Então partiu uma jornada ao lado do chapéu de palha. Se quer tocar no meu capitão, primeiro por mim tenta passar. O homem que busco na minha frente, o famoso Olhos de Falcão. Aceite ser meu oponente. Lembrando, o Olhos de Falcão, ou o Sammy Hawk, para vocês que gostam de chamar ele assim, ele foi o primeiro rival do Zoro, o que já mostra que não é algo fácil. Ele é um Shichibukai, um dos 7 Lords do Mar, que no caso, aquele que é o mais caseira, aquele que tem a recompensa mais alta de todas, velho. 6.890 mil milhões de beris. E você pensa que isso é algo fácil de se conseguir? É não. O Zoro nem recompensa tinha, não era nem reconhecido na época e queria pegar briga com um peixe grande. Velho, é pra vocês lascar. Você terei meu sonho em mim. Deixou em meu corpo, não doem como as que deixou em minha alma. Por isso com lacre, mas em meu rosto prometo que nunca mais. É que aquilo, o Zoro ele meio que estava convencido que podia vencer qualquer um, somente com 3 espadas qualquer. A Wado, ela só não quebrou porque ela era a única espada que tinha rank superior a qualquer outra. As outras duas que o Zoro tinha, quebrou facilmente. E só para você ter uma ideia, o Zoro presenciou a derrota pela primeira vez.
Isso porque o Mihawk ele não usou a Yuzu, que no caso, o nome da espada dele. Porque se ele usasse, aí o Zoro não estaria vivo, ele estaria morto. E quando ele tem três cicatrizes, já mostra que ele agora tem um lembrete de como ser forte. Caiu em batalha. Eu não imploro aos céus pra testemunhar a determinação de ser mais forte. Com meu capitão sigo todo dia, sempre rumo ao novo norte. Viva gravado em cada golpe de suas espadas. Vejo aço ser partido em alabasta. É uma Lembrando que lá em Alabasta, o Zoro quando tá enfrentando o Mr. One, que no caso das Bonnie, velho, cinema. Todo bem cinema. E pra quem já leu os mangás de Alabasta, deve saber que aquela batalha contra o das Bonnie e o Zoro foi totalmente cinema. Ele até lembrou do sensei dele dizendo que tinha samurais que conseguiam cortar até mesmo aço, até mesmo uma pedra inteira, ou até mesmo metade de uma montanha se quisesse, com um único corte. E para quem lembra do Kinemon, que conseguiu cortar chamas e abrir cerca de uma barreira de fogo, como se fosse nada, pro Zoro cortar aço é a mesma coisa que cortar madeira. Aquilo ali foi cinema. decisão sua. Mantenha sua postura, pois sabemos que o capitão é você. A sua palavra é a que vão obedecer. Caso você tocar em alguém do bando. Olha, uma coisa o Zoro diz certa, que no caso, o único que pode ter a palavra final e o único que decide quem entra e quem sai do bando é o Luffy. E se ele não tivesse a compostura e continuasse se comportando, sei lá, como uma criança, tá, que simplesmente é muito birrenta e só quer o que quer, na hora que quer, quando tá brigando com o Sop, só porque o Going Merry já estava acabado, já estava totalmente lascado, cheio de remendos e cheio de totalmente um monte de coisas avulsas que não ia dar em nada. Velho, o Going Merry já tá lascado, não tinha o que fazer. Aí meio que um carpinteiro naval, que no caso, aquele Sop em nariz quadrado, o Caco, ele meio que disse que não tinha mais jeito, era irreparável, tem que aceitar. Então manda parte, eu sou um monstro humano. E ser no topo desse prédio ela tá chorando. Desperto a Shura, pois sou um demônio. Isso é verdade porque uma das formas da técnica Ashura do Zoro é a que mais sola, é a que mais pega e é muito apelona. E para quem já viu o mangá, já viu o anime nessa técnica muito top do Zoro, é basicamente isso, um demônio. Isso mostra que é o oposto dos deuses dos dragões celestiais, ou até mesmo aqueles nobres mundiais que estão no topo de tudo, e os demônios possivelmente são aqueles que estão no oposto dele. O Zoro possivelmente é o oposto do nobre mundial. Deparo com sombras, uma ilha sombria, colocado à prova. Palavras são ditas, não aconteceu nada. Isso porque o Bartolomeu Kuma, quando absorveu todo o dano que o Luffy tinha levado antes na luta contra o Moria, com Sem Sombras, velho, aquele dano que estava armazenando naquela pata gigante vermelha foi só pro Zoro tomar o dano e o Luffy sair ileso. Porque ele já sabe que se ele não aguentasse a dor, se ele simplesmente não superasse tudo que o Luffy tinha passado antes, quem é ele para se chamar de primeiro imediato? Quem é ele para se chamar de primeira asa do rei? Porque, cara, se o Zoro não provar que é digno, provar que tem valor, então ele não é digno de ficar no chapéu de palha. Isso pra ele é a mesma coisa que você ser fraco. Naquele dia que tanto em silêncio suporto a agonia. Cada lágrima que caiu, cada inimigo cortado. Se eu fosse mais forte, nós iríamos separar. Meu orgulho no chão, olhos de falcão. Até o momento, o Zoro está se lamentando por todos os erros, todos os fracassos que ele já teve.
Tá, teve seus prós e contras, teve cerca de bons momentos, teve até um fracasso que ele cometeu, mas ele bem que gostaria de ser mais forte, gostaria. É aí que entra o Mihawk, principalmente no time skip de 2 anos, quando o Mihawk diz: Ô Zoro, eu treino você, mas em troca, você vai ter que treinar comigo sem tomar um gole de álcool. Vai ter que aprender isso, a ficar mais e mais forte contra todos esses macacos lutadores que tem nessa ilha. Se você vencer todos, eu te ensino o Haki e tudo mais que você precisa saber. No entanto, se você falhar, aí eu não ensino nada. É basicamente isso. Se me treinar, irá me derrotar. Vou me tornar imbatível. Não é impossível. Três sonhos, três espadas. Isso até que faz sentido porque 3 sonhos, 3 espadas e até mesmo 3 caminhos, 3 tipos de Haki, até que faz sentido o Zoro possuir até mesmo o Haki do Rei sem ter conhecimento disso, possuir o Haki do Armamento, possuir até mesmo o Haki da Observação, embora ele não saiba que tem, mas ele propriamente tem esse tipo de Haki que ele não conhece. Quem despertou esse tipo de Haki foi o Sop. Mas quem sabe mais pra frente, o próprio Zoro desperte o Haki da Observação em um nível totalmente mais monstro. Essa promessa eu fiz a ela. Essa promessa eu fiz a ele. Já tem um tempo que não posso errar. Eu lembro que teve cerca de algumas ilhas que até mesmo o Zoro podia entrar a sair quando quisesse. Por exemplo, na Ilha dos Tritões ele até mesmo foi confundido com um ladrão e até mesmo entrou no Palácio Ryugu, lá dos Tritões, que na verdade ele enfrentou sozinho o exército do Rei Netuno, sem sequer se esforçar muito. Somente com o único corte dele, ele acabou com o exército do Rei Netuno, que, meu Deus, aquilo sim foi cinema. Foi basicamente cinema, porque eles já estão no novo mundo. E eles já sabem que no novo mundo é essencial você saber o Haki e até mesmo o básico do armamento. Sem isso, os personagens de todo mundo vão tirar proveito de você. Tem o meu nome. Não mais 3 dias, em 2 anos o bando vai retornar. Se eu sou o primeiro a chegar, vamos foque no meu. Isso é verdade porque lá no arco do time skip de 2 anos, já mostra que o Zoro era para ser o último a chegar. Mas não, os roteiros literalmente colocou ele como primeiro. E detalhe, quem encontra a Nami lá naquele bar quando estava o time skip de 2 anos é o Sop. Quando tá aquela confusão lá em Sabonde, que tinha cerca do falso grupo Japão e Palha, que na verdade são impostores. Aí, o Sanji aparece como penúltimo e o último mesmo é o Brook. O que faz sentido. A gangue está reunida de novo. Capaz de lutar com o tritão, mesmo embaixo d'água. Partindo embarcações, só com balançadas. Velho, eu lembrei esse arco literalmente porque foi um dos melhores. As Tritões, ou até mesmo o arco dos Homens Peixe, é literalmente o melhor. É aí que o Zoro ele brilha mais do que qualquer outro. Ele enfrentou principalmente o próprio Fischer Tiger, até mesmo o Rory, que na verdade era quase impossível um ser humano ser capaz de sobreviver embaixo d'água. Era sim, mas o Zoro consegue fazer o impossível se tornar realidade. E pro Rory, ele fica totalmente abismado porque ele toma cerca daquelas hiperdrogas que deixa seu corpo mais shapeado, mas totalmente mais musculoso, porque ele é um peixe. Mas aquele tipo de droga encontrado no governo mundial, ele acelerava tanto sua massa muscular, como também
destruiu seu corpo de dentro para fora, acelerando o envelhecimento. Só que o Roy Jones, ele não sabe disso. Ele nem sabia disso. E eu esperaria menos do meu capitão. Se é o próximo rei, tem que ter poder, a multidão. Claro que existem coisas que eu não gostaria de cortar. Por acaso já vi uma fera e teve certeza que ela não ia te atacar. Olha, eu tenho que dizer uma coisa. O Zoro não esperava menos do seu capitão, mas quando enfrentou cerca de uma fera que ele mal esperava atacar ele de frente, ele tá falando do King, que na verdade o King, o Lunariano, lá do país Joano, velho, aquilo sim, cinema, basicamente cinema. Eu sei que o ano foi baseado no teatro japonês, de 4 temas diferentes e etc. Oda gênio. Mas convenhamos aqui que esse King também foi baseado em cartas de baralho que existem na vida real também. E, cara, aquilo ali já mostra o ápice da evolução da raça extinta do Sanji, que no caso, os Lunarianos. Tá bem, Ciclo, o imperador tem um plano. Se Luffy quer lutar, partirei, vamos ao ar. E você viu também, esse país tá sofrendo. Esse homem não pode chorar, nem quando ele tá morrendo. É triste ver isso porque o país Joano, ele é literalmente um país onde todo mundo sofre, onde todo mundo não pode chorar enquanto você está morrendo. Porque, tipo, você pode estar até mesmo pedindo por ajuda, você está chorando, mas você ainda continua pedindo ajuda, mesmo que você esteja sofrendo a 1000 por hora e você continua chorando. A mesma coisa tem cerca de 5 ou 6 pessoas que comeram a fruta Smile, que o nome já diz sorria, e fica rindo mesmo de uma desgraça alheia, ou até mesmo de alguém que já morreu, não sei quantos anos atrás, e continua rindo, como se fosse a coisa mais normal da vida. Esse nome é como essa é. Acho que achei o caminho até o corte seguro. Olha, normalmente eu diria que o Zoro seria o primeiro a se perder, o que é de fato ele se perde e vai para o caminho errado, mas dessa vez surpreendeu. Ele literalmente achou uma maneira de ir diretamente em direção ao Kaido, ou logo de frente, e usando o hack do rei, coisa que ele nem sabia que tinha. E, cara, aquilo ali foi a mesma coisa que o Kuzuki Odei, ele fez a primeira vez que o próprio Kaido, ele tá na forma híbrida, na forma dragão, e deixou uma baita cicatriz no peito dele. O que, mano, que isso, Zoro? Que isso? Esse tal de Zoro é problema, Nigashima. De frente ao imperador, se me subestima. Acho que pra guerra não se preparou. Isso é verdade porque o Zoro, ele meio que é muito superestimado. E pra você que não conhece o personagem, deve saber que ele já passou por poucas e boas, ele já tem um hack do rei, ele já tem um hack do armamento, ele tá totalmente blindado, ele é uma máquina de combate ambulante. Pra você que fica se perguntando se o Zoro vai vencer ou não, ele só tá abrindo brecha, cortando caminho para que o Luffy possa acabar com ele. Ele só vai acabar com o King enquanto o Sanji vai dar conta do Queen. Porque temer, teu peito tá cortado. Então não pense que me derrubar é fácil. Pois na ausência dele, assume o imediato. O hack do rei, o que tem, quero caminho. Pior que é verdade, na ausência do Luffy, que no caso é o capitão, o próprio Zoro vai dar cabo do Kaido? Vai dar cabo porque ele acabou de despertar o hack do rei mesmo sem saber. O que já prova que ele sola. Ele sola muito, velho. Personagem mais solador de todos. One Piece é show de bola. Eu gosto dessa hora porque é simplesmente teatro, cinema, uma obra de gênio. Eiichiro Oda conseguiu transformar
uma única obra feita somente em 25 anos atrás em uma obra-prima. Simplesmente cinema. Não me domine, eu vou te dominar. Então venha quem que vamos incendiar. O massacre do rei, e o rei ele vai ser. Velho, melhor luta da história. Zoro contra King. Esse sim é o melhor combate que você pode encontrar basicamente em qualquer mangá da saga de Wano. E se eu tivesse que dizer para menos, o combate do Sanji contra o Queen foi literalmente bombástico? Foi bombástico, mas nada se compara ao combate do Zoro contra o King, que é meio que fogo contra o rei. E, cara, incrível, incrível mesmo. Uma coisa certa, porque o braço direito não tem o direito de perder. E uma vez que o braço direito do capitão perde, o mesmo acontece com ele. Ele acaba perdendo e cai no chão já derrotado pelo único fracasso de ser imediato. E se isso acontecer, aí você pode se declarar morto. Lembrando que as três sonhos foi basicamente o que ele já prometeu para Kuinar, o que ele meio que desejou se tornar e o que ele queria ser, porque ele simplesmente queria que o Luffy apostasse nele. Ele queria apostar no impossível. Ele almejou ser o impossível. Ele fez o impossível a mesma coisa que ele foi lá no Arco de Dressrosa e pegou as suas 3 espadas e cortou um dos melhores oficiais de elite do Don Quixote do Flamingo, que no caso o Pika, e na verdade, cara, ele fez dele picadinho de fígado. Velho, aquilo ali foi incrível, porque o Fugitora tava lá na hora e, cara, velho, se eu tivesse que dizer pra menos o Zoro, ele solou todo mundo desse arco. E o ano não foi diferente, o King já era. Mas então esse foi o vídeo. Gostado? Eu sou o Mestre Carlos por aqui. Deixe o like, se inscreva no canal. Comente no próximo vídeo. Compartilhe com seu amigo que é fã de One Piece, assim como eu sou. Vamos no próximo vídeo. Até mais, falou e pode!